Glória a Deus. Obrigado, Rose. Aleluia. Estou muito animado nessa noite, muito animado mesmo. Eu quero deixar isso aqui para ficar então exemplificando a nossa palavra dessa noite. Eu quero estimular você a leitura da Bíblia, leitura de um bom livro. A leitura, ela ajuda então o seu cérebro a desatar. A maioria das pessoas, elas têm um bloqueador na mente. E esse bloqueador faz com que elas enxerguem apenas dentro da caixa, dentro de uma esfera. Não deixa com que a pessoa então enxergue fora dessa esfera. E como nós podemos passar a enxergar fora da esfera? A leitura é uma delas. A leitura desata. Talvez as pessoas podem te roubar muitas coisas durante a sua vida. Talvez o diabo pode te roubar muitas coisas durante então a sua caminhada. Alguns bens, algumas questões então que acontecem. Só que um conhecimento, quando ele é adquirido, você nunca mais perde. É como andar de bicicleta. Quando você aprende, você não esquece mais. Na minha época de escola, que eu estudava, tinha duas áreas que eu gostava muito. Uma área era exatas. Matemática, física, química, eu amava e amo até hoje. A hora que nos passava aquelas equações e aquelas contas de uma folha toda, eu ficava apaixonado com aquilo. E ali então, a gente não esquece mais. Essas coisas mudam a nossa vida. E as humanas também é algo que me chamava muita atenção, o ser humano, a mente humana, a ciência. Isso então me dava ânimo para poder estar estudando. Agora, eu te pergunto, qual que é o investimento que você tem feito na sua mente? Você tem lido? Você tem estudado? Se você separar uma pequena parte da sua rentabilidade, do seu pagamento, para você investir em cursos profissionalizantes para você e de preparatório para você do mercado de trabalho, e você então passar a comprar livros. Eu costumo ler 3, 4 livros no mês. Geralmente eu leio entre 3, 4 livros no mês. Quase um livro na semana eu acabo então lendo. E eu quero dar uma dica para você de leitura. Esse livro, Metanoia, do pastor J.B. Carvalho, um dos pastores mais influentes que tem aqui em Brasília. Até o Bill Johnson, esse americano, estará então nessa igreja do pastor J.B. Carvalho esse final de semana. E ele lançou esse livro, Metanoia, a chave que está em sua mente. Quando então a sua mente ela desata, tudo desata ao seu redor. Invista na sua vida, invista na sua mente, invista na sua história. Todos os livros que você vai ver aqui na nossa humilde livraria, que nós estamos pensando, já em construir uma livraria e um café junto. Nós já existe um projeto para isso. Vai ser uma livraria, vai ser um café e uma lanchonete, tudo junto, integrado, para poder então receber os irmãos durante todo o dia e também nos momentos pós-culto, antes e pós-culto. Esses livros nós não temos nenhum tipo de lucro ou lucratividade neles. Nós trazemos eles, revendemos ele então no preço que nós pagamos, para que você possa ter um conhecimento acessível para a sua evolução. Para você ter noção,
Nós temos livros ali que custam R$17, R$20, e daí para frente, né? Tem livros até, por exemplo, esse livro aqui é um livro um pouco mais caro, mas ele custa R$40. R$40, se você for comprar uma pizza, hoje, a hora que você sair daqui, não dá para você pagar uma pizza e tomar então um suco com R$40 mais. Então é muito barato e você pode então investir na sua mente. Invista na sua mente e você vai conseguir ultrapassar as barreiras. Vamos então para a palavra. Hoje nós vamos falar sobre em busca de uma vida com equilíbrio. Provérbios capítulo 3, versículo 21. Eu gostaria de pedir assim bastante silêncio para vocês, que vocês então pudessem, né, estar bem focado aqui na palavra. Quero ser bem breve, mas eu gostaria de ter a sua atenção de uma forma muito especial para todos nós aprendermos muito essa palavra que Deus quer tratar conosco. Provérbios 3, 21 diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, pois trarão vida a você, serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Vou repetir o verso. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O que é equilíbrio? Quando nós olhamos para essa história de Salomão, Provérbios de Salomão, escrito por Salomão, esse texto que nós lemos, nós vamos observar o homem mais sábio que a Bíblia então possuiu, nos dando algumas direções e falando que para nós termos segurança, para nós andarmos com a nossa vida abençoada e direcionada, nós precisamos buscar o equilíbrio. Eu, durante esses 40 anos que eu tenho, fiz 40 anos agora em janeiro, eu vejo muitas pessoas bem em algumas áreas, mas vejo pouquíssimas pessoas equilibradamente bem. Quando nós olhamos, nós vemos muitas vezes uma pessoa bem financeiramente, mas quando nós olhamos para a sua família, nós vamos ver ela então com uma certa dificuldade. Quando nós olhamos uma pessoa que muitas vezes ela está na casa do Senhor, está servindo os caminhos do Senhor, mas a hora que você vai observar a vida dela financeira, está um caos, está um problema. Você olha, ela não tem uma motivação para viver, ela não tem um nível de prosperidade. E quando falamos de prosperidade, nós temos que fazer um paralelo entre prosperidade e riqueza, e ver que prosperidade é ter paz de espírito e viver uma vida abençoada, e riqueza é apenas ter dinheiro. Existem muitas pessoas que têm dinheiro e não são prósperas. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, mas é bem por aí que você precisa entender esses pontos. Agora, quando Salomão diz: meu filho, guarde consigo a sensatez, a prudência, e guarde consigo o equilíbrio, nunca perca eles de vista. Salomão está dizendo: cuidado, meu filho, para você não pender só de um lado. Cuidado para você só não olhar uma parte da sua vida. Porque quando você olha apenas uma parte da sua vida, você pode desestabilizar então da outra. E eu entendo que o equilíbrio é uma combinação entre todas as partes, de ações específicas, de pontos, de equilíbrio, que nós não podemos de maneira nenhuma perder. Quando você vem aqui numa reunião de domingo, você olha então a igreja está limpa, a igreja está arrumada. Você olha então aqui os louvores, né? Os irmãos adorando ao Senhor, tudo muito bonito, tudo muito legal. Você olha, está tudo bacana. Só que existe um bastidor por trás disso. Para trazer esse ponto, nós precisamos então de um equilíbrio. Nós precisamos de ensaios, nós precisamos de reuniões, nós precisamos então de pessoas, de mão de obra que cuida, nós precisamos então de pessoas que organizam. Essa semana mesmo que passou, nós mandamos arrumar as portas que estavam ali na frente, que estavam enferrujadas, a barra de baixo. E há tempo nós estávamos tentando mudar já e trabalhar isso aí, e nunca dava certo do Dair ajeitar isso.
devido ao tempo dele. Quando foi esse final de semana, ele disse que dava. E aí ele foi lá, tirou, tal, fez, arrumou. E aí eu cheguei em casa e falei para a pastora nem tinha percebido que tinha uma barra então podre lá na porta, 3 barras, melhor dizendo, podre na porta. Falei também para o Rafa também nem tinha percebido, algumas pessoas nem perceberam. E aí nós vamos ver o que? Um equilíbrio. Para tudo funcionar, irmãos, precisa ter um ajuste. É igual casa, é igual comida. A comida você vai fazer, você não pode fazer só o arroz com água, que ele vai ficar ruim. Você precisa do tempero, você precisa então do azeite, você precisa então do óleo, você precisa então, sabe, do sal, você precisa do alho, você precisa de todas essas coisas para poder dar um sabor. Senão não vai dar um sabor e vai chegar no ponto que precisa. Assim também é a nossa vida. Se eu e você não tivermos o equilíbrio, a nossa vida fica chata. Fica uma vida então, sabe, que nós caminhamos, mas não temos prazer nela. Eu não sei você, mas eu já vivi um tempo da minha vida sem prazer de viver. Eu não tinha um prazer, eu não tinha um propósito. Eu acordava e dormia, mas eu não tinha um propósito. Eu não tinha um objetivo central para a minha vida acontecer. Até que então nós entendemos que quando nós buscamos o equilíbrio do Senhor, todos os pontos da nossa história muito bem equilibrado e ajustado, nós vamos avançar. Um avião, ele possui então 2 asas. E toda a sua parte aerodinâmica, ela foi muito bem projetada. Até então a sua cauda, até então os cortes que tem tudo, à frente, todos os pontos, para ele poder fazer então um voo preciso. Assim também a nossa vida. Deus te planejou e me planejou de uma forma excelente. Deus, ele plantou em nós e criou em nós mecanismos e situações de uma forma brilhante. Porém, eu e você temos que estar ajustados, senão nós não vamos voar. Senão nós não vamos então, avançar naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E acabamos vivendo uma vida medíocre aqui nessa terra, aonde nós começamos e terminamos a vida, e parece que a vida passou como um estralar de dedo, e nós não aproveitamos tudo aquilo que Deus havia preparado e planejado para a nossa vida. Então nós vamos falar sobre 5 pontos, sobre dunamis, sobre fé, sobre família, sobre discipulado e sobre então prosperidade. Mas como equilibrar todos esses pilares ou pontos em nossa vida? Primeiro ponto, dunamis, vida no espírito ou vida espiritual. Quando nós falamos a palavra dunamis, nós estamos falando, é uma vida empoderada no espírito, é uma vida aonde eu e você precisamos ter muito cuidado, muita observação, para que assim eu e você tenhamos esse equilíbrio, uma vida ajustada no padrão do Senhor. Vamos lá, Juan? Bem alinhadinho aí para a gente não perder esse foco aqui. Uma vida então no espírito, uma vida então espiritual. Eu quero dar 3 conselhos para você ter uma vida em equilíbrio nessa área aqui. Primeiro conselho, TSD, tempo a sós com Deus. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 14, versículo de número 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Tempo a sós com Deus. Eu quero te perguntar, você tem tirado tempo a sós com Deus? Você tem tido um tempo de relacionamento com Deus? Como o pastor Fernando falou aqui junto conosco no momento da oração intercessória, Deus, ele quer que eu e você se comunique com Ele. Deus, ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. E muitas vezes nós percebemos pessoas tão distantes. Queridos, separe um tempo com Deus, separe um tempo para Deus, para você parar, para você orar, para você falar com Ele, para você buscar a face dEle, para você buscar então a essência dEle. Pega então a sua Bíblia, pega então um bom livro, senta, pega um lugar que você tenha tranquilidade, e quando você vai buscar a Deus, você desliga seu celular, desconecta então ele da internet, coloca ele então no silencioso, para que você possa mergulhar no Senhor. Porque hoje é assim, né? Você está orando e de repente vem o plim, plim, plim da vida, né? Aí vem então, o tim, tim, tim que chega então para nós, que a hora que vê, você já perdeu o fio da meada. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus.
um tempo a sós com Deus. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Deus, Ele descia na terra, na época de Adão e Eva, para conversar com seus filhos. Ele descia todos os dias para falar com seus filhos, com Adão e com Eva. E à medida que o pecado então se estabeleceu, Deus então removeu eles do paraíso. E Deus disse assim: agora, a partir de agora, vocês vão ter que então me clamar para me buscar e me encontrar. Deus vinha para buscar, para falar com o homem. Agora o homem precisa ir então falar com Deus. E nós não podemos perder essa linha. A vida, irmãos, não tem mágica. Não existe uma mágica para nós fazermos para tudo mudar. Eu sou muito assim, seguro no que eu vou falar para você agora, irmãos. Eu estou muito certo no que eu vou dizer para você agora, com 100% de certeza. Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum milagre que você possa então fazer ou receber para ajustar a sua vida, se não for uma decisão própria. Uma decisão em ter relacionamentos com Deus. Então, tempo a sós com Deus. Você precisa ter esse momento a sós com Deus. Pastor, qual que é o tempo ideal para mim ter com Deus? 1 hora, tá bom? Não existe um tempo ideal. Tem gente que ora 1 hora, mas não fala com Deus. São apenas religiosos que falam um monte de coisa, mas não tem conexão com Deus. E tem pessoa que fala assim: então Deus, olha, eu estou precisando disso aqui, ou eu quero te adorar nisso aqui, desse jeito mesmo, meio malucão, e Deus, resolve a questão dele. Você sabe qual que é o tempo que você chega diante de Deus. Você sabe qual que é o seu tempo. Um tempo de qualidade, um tempo então preciso, mas tenha um tempo a sós com Deus. Durante muito tempo a igreja do Senhor Jesus, ela foi perdendo essências. E uma das essências que foram perdidas é o momento de oração e o movimento de oração. As pessoas, elas vão se esfriando. E é bíblico isso, porque no final dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Isso é então a palavra. E nós não podemos fugir dessa palavra. Nós temos que entender que nós temos que lutar. Nosso eu não vai querer orar, nosso eu não vai querer então ter um momento com Deus, mas à medida que você se esforça, você vai conseguir. Segundo ponto, orar em conjunto na igreja, uma oração em conjunto na igreja. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Nós precisamos ter esse momento aqui juntos. Esse momento de orar juntos, esse momento de orar de mãos dadas, esse momento de levantar as nossas mãos como igreja e celebrar ao Senhor, esse momento de então interceder diante de Deus junto com os nossos irmãos na fé. Não faz sentido uma pessoa, e de repente tem alguma pessoa nos assistindo pela live, e acha que ficar em casa é uma boa opção, mas nunca vai ser uma boa opção, ao menos que esteja doente, ao menos que seja então acamado de alguma forma. Mas não vai ser, porque nós precisamos ter esse momento de comunhão. Nós só podemos ser corpo se nós então estivermos juntos com membros. Pega na mão aí do seu irmão que está do teu lado e diga assim: nós somos corpos, aleluia. Nós somos o corpo de Cristo, queridos, e nós precisamos estar juntos. Então nós temos que ter essa oração em conjunto. Nós precisamos orar em conjunto, amém? Terceiro ponto, o jejum. Abster-se então de refeições completa ou de parcial dela. Mateus 17, 21 diz assim: mas essa espécie de demônios, né, ele está falando sobre um texto de demônios, só sai pela oração e por jejum. Quanto tempo faz que você não jejua? Quando Moisés precisava então receber a direção de Deus e as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, ele subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando ao Senhor. Pastor, mas eu preciso jejuar também? Claro que você precisa jejuar. O jejum, ele quebra a carne. O jejum, ele despedaça o jugo sobre as nossas vidas. Ele nos deixa mais forte. Qual que é a sugestão, pastor, para mim? Que você jejue pelo menos uma vez por semana. Não consegue jejuar o dia todo? Jejue parcialmente. Jejue seu café da manhã. Acorde, apresente ao Senhor o seu jejum. Retire o seu café da manhã
e vai até na hora do almoço. A hora que você chegar na hora do almoço, você entregue seu jejum e ore então. Tudo isso para você poder fortalecer a sua vida. Se abstém de pontos. Faça esses jejuns parciais que tem. Jejum de Daniel, nós vamos entrar num plano Daniel agora em julho. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Nós vamos estar passando para a igreja como nós vamos fazer. Faça jejum. Daniel, por exemplo, nos falou que ele vai ficar 3 meses sem comer carne. É isso mesmo, Dani? 3 meses? É um jejum. Olha, eu vou ficar, essa semana inteira eu não vou então entrar nas redes sociais para ver então nada diferente daquilo que alguma mensagem que chegar para mim que eu preciso resolver. Olhe para cá, irmãos, preste atenção. Quantas pessoas têm perdido seu tempo com as redes sociais? Perdido tempo e mais tempo com redes sociais. Estão ali na frente da internet, estão ali na frente dos celulares, estão perdendo seu tempo com relacionamento com Deus. Um jejum então de refrigerante, um jejum então de açúcar, um jejum então, sabe, de carne, um jejum então, sabe, de massas, um jejum. Faça algo para você então ativar e despertar então, sabe, no mundo espiritual. Isso você aciona a sua vida espiritual. Você então quebra a carne, porque a nossa carne, irmãos, ela não melhora nunca. A nossa carne é tão porcaria que quando nós morremos, 2 dias ela já está fedendo. E alguns fedem no mesmo dia. Eu já fiz ofício fúnebre já de pessoas que precisou enterrar antes do tempo. Antes do tempo programado de 12 horas, de 24 horas, precisava enterrar, porque não dava mais para segurar. Você já deve ter ido também em velório, que você está ali então e o odor então está acontecendo. Essa carne nossa, irmãos, ela não melhora. Como nós vamos conseguir vencer a carne? Como nós vamos vencer então um problema? Como nós vamos vencer um pecado? Através de jejum. Através de quebrando a nossa carne então com isso. Irmãos, nós precisamos continuar sendo cristão. Deus, ele não muda, sua palavra não muda. E quero te dar uma notícia ruim: o diabo também não muda. O diabo, ele continua o mesmo de ontem, de hoje, e vai ser para todo sempre. O diabo, ele continua destruindo, ele continua roubando, ele continua matando, ele continua fazendo tudo isso, mas nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. E Deus está alinhando a igreja para tempos diferenciados, onde eu e você entramos numa guerra espiritual e ajustamos a nossa vida em oração, em jejum. Coloque todo mundo para jejuar. Quando Esther, eles estavam passando por um grande problema no reinado, e Mardoqueu mandou com que levantasse um jejum, e ali eles começaram o jejum todos, até as crianças jejuaram. Até as crianças jejuaram. Quem sabe você então pega na sua casa e uma vez por semana você faça um jejum coletivo de toda a sua família. Faça um jejum coletivo. Faça um jejum geral, todo mundo, para nós então vencermos a carne. Amém ou não amém? Vamos para o segundo ponto, segundo pilar, fé. Segundo pilar é a nossa fé. Olha o que diz então, né? Volta lá lá. Fé. Os apóstolos disseram então ao Senhor: aumenta a nossa fé. Você pode dizer assim comigo: Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Como eu vou aumentar a minha fé? Primeiro, ouvindo a palavra. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós assistimos um documentário. Aciona a fé na nossa vida? Sim ou não? Assistirmos um jornal aciona a fé na nossa vida? Sim ou não? Assistirmos um jogo de futebol aciona a fé na nossa vida? Sim ou não? Nada disso está errado você fazer, ok? Mas você não deve deixar de ouvir a palavra, porque isso não vai trazer fé para você. O que vai trazer fé para você é a palavra. Nós estamos chegando à época da Copa. Já então nós temos Copa. E a Copa do Mundo, graças a Deus, nós não vamos trombar nenhum culto com isso. Eu olhei a tabela lá, nenhum culto nós vamos trombar. Ao menos os de manhã, quando jogar no domingo, que se passar algumas fases, vai ter o jogo de domingo às 10 da manhã, se eu não me engano.
E aí então nós vamos começar a entender, porque tem pessoas que param tudo. Queridos, existem prioridades para a nossa vida, e ouvir a palavra de Deus é prioridade para mim e para você. Eu considero que todas as pessoas que são cristãs, elas não podem faltar num culto de domingo. Vivemos e sabemos que existe uma vida corrida, todo mundo tem uma vida corrida. Sabemos e vivemos em um tempo onde há uma agitação muito grande, muitos problemas para nós resolvermos. Mas ainda mais hoje que nós temos essa condição de ter o culto de manhã, 9 da manhã, tivemos um culto maravilhoso aqui, e agora à noite, 19 horas, outro culto. Então não tem como a pessoa dizer que não pode participar, porque a fé, ela vem por isso, é por ouvir a palavra. Os irmãos que fazem horário, 3 horas, todo jeito dá para estar na casa do Senhor. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos empenhar, porque a fé, ela só vem por isso, ouvir a palavra do Senhor. Eu trabalhei 4 anos cortando cana e trabalhei 4 anos de motorista. Tem 2 cunhados meus aqui que trabalham no mesmo lugar que eu trabalhei há talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás, que é ali no Fito. E lá no Fito, quando nós trabalhávamos ali, hoje já mudou um pouco, mas eram 12 horas, e eu chegava, nosso horário era das 7 às 7. Eu pegava o ônibus 6h10, 6h15, e chegávamos então 7h40, 10 para as 8. E muitas vezes eu chegava, a pastora já estava na igreja, o Rafa já estava na igreja, a Dedé já estava já na igreja, e eu chegava, tomava banho correndo e ia. Porque eu sempre entendi que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Hoje nós temos as Bíblias nos smartphones, que você aperta então ali, e ela começa a falar com você. Os aplicativos de hoje da Bíblia é uma bênção. Então, abaixe uma Bíblia no seu celular. Coloque então uma Bíblia, uma boa versão para você então ter, é a versão King James. Baixe ela de graça. Baixe ela, e a hora que você estiver em algum lugar, você fique ali ouvindo. E ela vai então falando, né? E você vai vendo, e eles vão marcando assim os textos assim da Bíblia. Poxa, é muito legal. 2, 3 horas, você lê um livro inteirinho da Bíblia, por exemplo, como Atos dos Apóstolos. Eu li ele com um pouquinho mais de 2 horas, lendo assim, o livro todo. Então, a tecnologia tem nos ajudado, e nós precisamos ouvir a palavra, isso vai agregar fé para nós. Amém ou não amém? Segundo, decida viver por fé e não por vista. Nós precisamos decidir viver por fé. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando eu tenho fé e quando eu sou alimentado pela fé, eu passo a estar então pela fé. E eu falei de manhã e quero repetir à noite. Está aqui um casal que nós amamos muito, o Tiago e a Tamires. E essa semana aconteceu algo muito triste com eles. A Tamires estava grávida, e aí então acabou perdendo o bebê. E eu mandei uma mensagem para o Tiago, e a palavra que eu disse para ele foi o seguinte: se nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos compreender que é um plano de Deus. Isso é fé. Só uma pessoa que tem fé pode então suportar um momento desse. Só uma pessoa que tem fé pode olhar para a situação, mesmo que eu não compreendo nada. Tá bom. Isso então vai ser para melhorar alguma coisa que iria acontecer lá na frente. Isso é fé. Nós passamos a andar por fé e não por vista. Nós passamos a entender que uma folha cai da árvore, uma pessoa nos fecha no trânsito, uma pessoa nos causa então um choque, uma pessoa nos traz então uma palavra negativa, uma pessoa então vem então e faz alguma coisa errada para a nossa vida. Tudo isso é para nos fortalecer, e nós pegamos tudo isso, e quando nós temos fé, nós passamos a viver então por fé. Quando chega um diagnóstico, nós não olhamos para esse diagnóstico, nós olhamos para o diagnóstico de Cristo. Quando nós olhamos para o casamento em conflito, nós deixamos então de olhar então para a vista e passamos a olhar para a fé, e sabemos que nós vamos ter o melhor do Senhor ainda aqui. É assim que nós temos que fazer, é dessa maneira que nós temos que viver, deixar de viver por vista e passar a viver por fé. Terceiro, fazer votos e propósitos de fé. O Fernandinho falou essa palavra aqui. 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo ao Senhor, Ana falando: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrardes de mim, e não te esquecerdes da tua serva, mas me derdes um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e barba nunca serão cortados.
Ana chegou, irmãos, e ela fez um voto com Deus, um propósito de fé. Está faltando isso para o povo do Senhor. Ontem o Elan, nós estávamos ali na Lu e no Mauro, jantando, uma feijoada deliciosa, irmãos. Pensa num trem ajeitado, ai meu Deus. E ali então terminamos, e o Elan falando algumas coisas ali conosco. Foi muito importante algumas frases que ele disse. Ele disse o seguinte: as pessoas precisam reagir mais. Sabe, irmãos, aquele negócio de você de repente, eu estou falando aqui, e você receber uma palavra, você dá um pulo do seu banco e dizer: eu recebo essa palavra. Ser diferente. Você sair correndo do seu lugar e vir bater a mão então no altar, e se ajoelhar então aqui no altar e dizer assim: Deus, eu recebo então essa palavra. Algo diferenciado, agir pela fé, mudar então a sua essência, fazer votos de fé, votos de acordar de madrugada. Faz uma campanha de oração 3 da manhã. Faz então, sabe, um propósito com Deus. Está desempregado, irmãos? Quantas vezes que eu já falei, já ensinei já pessoas aqui, já nesse altar. Você está desempregado, irmão? Faça um propósito com Deus. Deus, eu vou atrás, porque assim também, quando você está desempregado e você vai fazer um propósito, um dos passos que você tem que fazer é sair atrás de trabalho. Fique em casa não, que vai dar furo. Faz um propósito com Deus. Cara, você não tem nada. Nós já tivemos pessoas aqui que fez propósito de entregar o primeiro pagamento. Plantar então alguma coisa. Fazer um dízimo dobrado. Criar alguma situação. Provocar um milagre. Isso é fé. Fazer voto de fé. Criar então, sabe, mecanismo de fé sobre a sua vida. Mas aí a pessoa está acostumada com aquele negócio, com aquela vida. Então faça um voto. Criem então, sabe, um sentido para isso. Comece a mudar e a movimentar os céus através da sua fé, através de um propósito, através de um projeto, através então de um plano que você tem diante do Senhor. E você vai ver Deus abençoar a sua vida. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua abençoando, Ele continua então dando portas abertas, Ele continua estabelecendo vidas. Jesus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então faça voto. Você está vendo o seu casamento está estourado, as coisas estão tudo complicado, as dívidas estão então apertando, os cobradores estão chegando na porta, os problemas estão existindo, não está tudo fechando ao seu redor. Faça um voto, reage em nome de Jesus. Pare de viver o natural, vamos passar a viver o espiritual. Nós temos que mudar a nossa vida, irmãos. Nós continuamos sendo cristãos, mas nós estamos acomodados, nós achamos que vem tudo de mão beijada e não vem. Irmãos, a única coisa que é de graça é a salvação. Para você conquistar aqui nessa terra é uma luta, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e força é fé. Você tem que entrar na fé, você tem que entrar na brecha por fé. E eu desafio você a entrar num propósito de oração, botar o seu joelho no chão, fazer uma campanha de oração. Deixe seu cabelo crescer, raspe sua cabeça, deixe sua barba crescer, coloque então, faça qualquer coisa. Pare de comer coisa, doce, pare de tomar refrigerante, faça qualquer propósito, anda descalço, faz alguma coisa, irmão. Pega a Bíblia, entra. Hoje nós temos um grande ajudador que se chama então Google. Google. Você vê que eu não sou muito bom nesse negócio. Google. Você digita lá e coloca assim, votos dos homens e mulheres de Deus. Aí você vai ver lá uns lá que raspou a cabeça. Aí você vai ver outros que falou assim, se Deus fizer isso, eu não vou deixar então raspar a cabeça nem barba. Aí outros então passou então cinza, se vestiu de pano de saco. Irmão, nós já vestimos pano de saco. Nós tem roupa de pano de saco, a Suza que fez. Se você quiser, eu te dou uma roupa de pano de saco. Nós deve ter umas partes dela. Nós foi dando para o pessoal. Só tem uma. Tá, tem 9, hein? 9 pessoas, hein? Deus vai levantar 9 agora aqui para você fazer uma campanha de roupa de saco. É uma camisa de saco, saco mesmo, saco de estopa. E aí você então veste e anda uma semana, faz alguma coisa, irmão, fé. Olha para o seu irmão e diga, fé, irmão. Irmãos, eu quero chacoalhar essa igreja hoje pelo poder do Espírito Santo, para que você consiga viver por fé.
povo está muito acomodado. Hoje você senta na frente da TV. Por que não tem tempo para vir na igreja? Porque tem internet, irmãos. Tira a internet, Netflix, então tira tudo da nossa vida. Você vê só como vai encher as igrejas. Enche tudo. Não tem tempo para ir na quarta, não tem tempo para ir na sexta, não tem tempo para fazer isso, não tem mesmo. Você está ali e o tempo passa, não dá tempo mesmo para nada. Tira a internet, desliga. Desliga a internet dos seus filhos, você vê só como que eles ficam bonzinhos. Pastor, não consigo fazer o sacerdócio, mas também você deixa a internet funcionando, aí um está brincando de um lado, o outro está brincando do outro, um está assistindo uma série do Netflix. Porque série do Netflix, irmão, nós estamos até pensando em fazer uma série de mensagem aqui muito radical aqui, porque o Netflix está dando um show nas igrejas. Ué, o povo fica para assistir série que está gravado, que você vê qualquer hora? Eu não entendo esse negócio, é uma loucura. Você está comigo ou não está? Você concorda comigo ou não concorda? Então, irmãos, viva por fé, haja por fé, faça votos de fé, amém ou não amém? Terceiro ponto que queremos então equilibrar, a nossa família. Primeiro ponto, leve a sua família aos pés do Senhor através do sacerdócio no lar. Efésios 3, 14 e 15 diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Leve seus filhos, leve sua família aos pés do Senhor. Amarre seus filhos no altar. Não demole para eles. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa da sua casa. Seus filhos não têm opção de vir ou não vir. A opção que eles têm é de estar e pronto. Você precisa continuar sendo assim. Porque os filhos, eles querem as coisas mais fácil. Mas o bom pai nunca deixa os filhos ter as coisas mais fáceis. O bom pai, ele sempre alinha o filho para as coisas mais difíceis. Ele sempre espreita o filho, então, para os momentos de batalha. O bom pai, ele sempre, então, ele choca com o filho para que o filho, então, seja, então, um filho diferenciado. Nós não podemos dar mole. Eu me lembro de uma frase, hoje você vê a pastora é uma bênção. Você concorda comigo que a pastora é uma bênção? Você acredita nisso? Amém? Você está comigo aqui? Só que teve um dia que ela olhou para mim e disse assim: eu não quero ser crente não. Começo da minha conversão, não quero ser crente não. É bem que ela saiu para lá, vou aproveitar e vou falar. E eu disse assim para ela: você não tem outra opção, eu estou nesse caminho. Ou você quer, ou nosso caminho vai ser então desfeito. Acabou. 22, 21 anos atrás. Saí e fui para a igreja. Ela não foi. Voltamos. A hora que nós chegamos em casa, ela disse assim: eu vou te acompanhar. Está até hoje. É firme, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, de calo no joelho. Uma mulher que guerreia espiritualmente pela família, pela igreja, pela cidade, pela sociedade. Uma guerreira espiritual. Mas porque teve um confronto. Eu olhei para ela e disse assim: não caso com uma incrédula. Não fico com uma incrédula. E eu estou vendo pessoas hoje em dia. Seus maridos incrédulos não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí. As mulheres são incrédulas, o cara não está nem aí. Os filhos estão caminhando para um beco sem sair de ninguém está nem aí. Irmãos, é tempo de se posicionar. Eu e você não geramos filhos para povoar o inferno. Eu e você geramos filhos para ser sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz assim: Josué gritou e disse assim: eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não sei o que você vai fazer lá, o que você vai fazer, mas eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Você está comigo nessa? Então levante as suas mãos e diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. É tempo de nós alinharmos essa situação. É tempo de nós alinharmos esse ponto. Nós não podemos deixar os nossos filhos perderem, então, sabe, o rumo. Eu tive a infelicidade de, em um momento da minha vida, ter o meu filho desviado dentro da igreja. E eu disse que uma das coisas que mais marcou a minha vida foi quando eu tinha uma montana, e atrás da minha montana ficava uma blusa. E a hora que eu montei na montana, e eu levei a mão atrás do banco para pegar então essa blusa, eu me deparei com 1 litro de uísque. Aquilo para mim foi um choque muito grande. Minhas pernas bambearam, eu
percebia, mas a coisa tinha ficado mais concretizada. E aquilo me fez muito mal. Mas o Senhor, Ele começou então a entrar com a providência. Nós começamos a buscar e a orar, porque nós não aceitávamos essa situação acontecer. E hoje, quando eu vejo Ele aqui, como eu disse para vocês, eu tenho alegria, eu tenho prazer de ver Ele nessa pegada, nessa direção, nessa forma, nessa fome de Deus que Ele está. Mas nós nunca demos moleza para Ele. Se nós tivéssemos dado moleza para Ele e dissesse assim, não filho, faz o que você achar que está melhor, Ele não estaria aqui hoje. O bom pai, a Bíblia diz que corrige o seu filho. Pega, nem se for então com uma vara, e fustiga o seu filho. E eu falo em casa, Tiffany entrou na nossa família e já disse isso para ela. Filho meu é filho meu enquanto eu viver. Não tem essa que casou, que ficou mais velho, não tem nada disso. Se eu tiver que falar, se eu tiver que entrar, se eu tiver que... Eu não quero nem saber. Filho meu é filho meu enquanto eu viver. Ele não decidiu entrar nessa família, foi Deus que colocou. E eu preciso conduzir ele até o céu. Tem gente que olha, o filho está casado, a mãe sabe que o marido adultera, que o homem adultera, que o rapaz adultera. A mãe sabe que a filha então tem alguma coisa de errado. A filha então, tem mães que preparam a cama para o namorado entrar. Tem pais que quando então o filho vai chegando então na puberdade, pega seu filho então e leva nos bordéis da vida para conhecer as mulheres. Que geração é essa que nós estamos? Eu e você geramos filhos santos para casarem no altar, para serem filhos e filhas voltados para o propósito do Senhor. Que aquilo que é certo, que aquilo que é errado. E nós não podemos voltar à situação. Leve seus filhos aos pés do Senhor. Leve seus filhos à disciplina no Senhor. Segundo, tenha um tempo de qualidade com a sua família. Tempo de qualidade com a família. Tem gente que pensa que passa o dia inteiro em casa e está tudo bem, né? Está tudo legal. Mas ele está lá em casa, está mexendo no celular, ele está em casa, está assistindo então um jogo, está em casa, está assistindo então um jornal, está em casa então, está cuidando dos cachorros, está em casa então, está fazendo A, B, C, D ou E. Mas a família mesmo que em si não está tendo nada. Nós precisamos ter tempo de qualidade com a nossa família. Sentar, marido com a mulher com o marido, os pais com filhos, os filhos com pais. Você tem tido um tempo de qualidade com o seu cônjuge? Você tem tido um tempo de qualidade com seus filhos? Você tem um tempo de qualidade com seus pais? Você que tem seus pais vivos aqui, você tem então valorizado e honrado, porque a Bíblia diz que isso é a bênção do Senhor para a tua vida. Filho que não honra pai e mãe morre cedo. Isso é a Bíblia que diz. Nós precisamos então viver um tempo de qualidade com a nossa família. Não deixem, irmãos, eu volto de novo na Netflix, na internet, no YouTube, nos programas, nos WhatsApps, nos Facebooks, no Instagram da vida. Não deixe tudo roubar a grande essência que é a família. A sua família é o seu maior patrimônio. Se você perder ela, você pode não conseguir conquistar nada durante então a sua vida. Lute pela sua família. Cuide da sua família. Terceiro, tenha uma conversa aberta e franca em todos os sentidos. Tem gente que pega então a sujeira e coloca debaixo do tapete. Tem gente que então está vendo então que alguma coisa está errado, está então encobrindo de um lado para o outro. Irmãos, em casa não tem nada disso não. Em casa, se o trem está desajeitado, nós já senta e já conversa já na hora. Nós gostamos muito de café. Pode perceber que até na porta da igreja tem café. E geralmente nós fazemos então um café, sentamos então numa pedra que nós temos assim entre a cozinha e a copa, dentro de casa, pequena que nós temos, bem pequenininha. Nós temos uma pedra no meio e ali a gente sentamos, fica um de um lado, outro no outro, no banquinho. E ali então a gente discutimos as nossas causas.
E eu aponto para ela e digo para ela que ela está errada. E ela aponta para mim e diz para mim o que eu estou errado. E assim vamos fazer agora, dia 5 de dezembro desse ano, 25 anos que nós estamos juntos. Somos apaixonados, somos felizes e temos então uma vida sadia e abençoada. Porque nós temos sinceridade um com o outro. Os nossos filhos, nós temos sinceridade. Eu olho para a Débora e tenho sinceridade para ela. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. E de vez em quando eu dou uns gritos, irmãos. De vez em quando eu dou uns berros dentro de casa. De vez em quando eu solto os cachorros em cima dos outros lá em casa lá. E eles ficam tudo assim, olhando assim para mim assim. Pastor, mas isso é de Deus? É de Deus sim, irmão. Sabe por quê? Jesus entrou um dia no templo, estava tudo errado. Ele meteu o pé em tudo, ele quebrou tudo, ele catou o chicote, desceu a lambança em todo mundo. Então eu também tenho base para fazer isso daí. Se está errado, vamos botar o trem para cima. Vamos ajeitar toda essa situação. Agora, sabe, tem pai, tem mãe que fala, não posso fazer isso aí não. Você pode fazer isso aí sim. Deus te deu autoridade. Minha irmã, cadê as irmãs casadas estão aqui? Minha irmã, você sabe se o seu marido está pendendo para um lado errado ou não. A mulher conhece bem o marido. O marido conhece bem a mulher. Nós conhecemos bem o nosso cônjuge. Não faça de conta que nada está acontecendo. Sente e fala assim, o que está acontecendo? Estou percebendo que você está assim. Estou percebendo que você está triste. Estou percebendo que você não está mais procurando. Estou percebendo que você está fazendo isso, aquilo outro. Estou percebendo que isso está acontecendo. O que está acontecendo? Filho começou a se esconder. Filho começou então, sabe, não mostrar as coisas para você. Ficar muito dentro do quarto. Muito então escondido. Você já levanta já uma anteninha e já começa a se preocupar com isso. Tenha conversas francas e abertas. Seja uma pessoa sincera. Seja um homem ou uma mulher arrojado que sai daqui nessa noite dizendo assim, eu preciso tomar decisões. E as decisões da sua vida levam um futuro de excelência. Não seja uma pessoa que fica, sabe, engolindo tudo. Isso daí é uma codependência anulativa. Você não tem voz, você não tem força para você falar. Você precisa ter voz, você precisa ter força. Você precisa então colocar para fora. Você precisa também se impor e colocar a situação então para acontecer. Salmo 128:1 diz assim: como é feliz o que teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos, pois você comerá do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a bênção do Senhor para a minha vida e para a sua vida, ajustando o pilar da família. Amém ou não amém? Faça hoje, para você não chorar amanhã, tá bom? Discipulado, quarto passo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Quarto pilar, discipulado. Deus nos chamou, Deus nos deu então direções, e nós vamos aprender sobre 3 pontos aqui, que são pontos fundamentais para a igreja. Primeiro, decidir pertencer a uma família na fé e acreditar no processo de crescimento. Você precisa decidir pertencer a uma família da fé. Tem gente que não decide pertencer. Tem gente que não decide estar. Você precisa ser direcionado. Você precisa ter um pai e uma mãe espiritual. Você precisa ter uma igreja que está então direcionando a sua vida e alinhando os seus passos. Você não pode viver por ventos de doutrina. Só que dentro dessa igreja existem confrontos. E você precisa estar preparados para receber os confrontos que existem. Eu não tenho medo de confrontar ninguém. E algumas pessoas já me deixaram já por causa de confrontos. E quando há um confronto, você então prova caráter. E eu não meço condições para confrontar pessoas. Se eu ver que está errado, eu confronto. Porque Deus me deu um chamado, Deus me deu um legado, Deus me deu então um cajado. E esse cajado eu vou executar. Aqui nessa casa é ambiente então de confrontos. Se eu ver você, meu irmão, fazendo alguma coisa de errado, eu vou corrigir a sua vida. Se eu ver você, minha irmã, fazendo alguma coisa de errado, eu vou corrigir a sua vida. Um jovem, quantos jovens que aqui estão que eu já corrigi? Eu me lembro, por exemplo, da vida do Vaguinho. Quando o Vaguinho chegou na igreja, chegou ele e um outro jovem. O outro jovem não está mais entre nós. E a hora que eles chegaram então de uma outra igreja, todo cheio de pompa, todo cheio né? E aí, eu já sabia já da esfera já deles já.
E ali eu cheguei neles e disse assim, irmão, desse jeito que eu vou falar para vocês agora. Sentei com os dois, eu preciso falar com vocês depois do final do culto. Eles esperou eu, sentei no final do culto com eles. Primeira vez que eles foram na igreja. Disse assim, vocês vieram aqui para quê? Para buscar a Deus ou atrás de alguma menina? Se vocês vieram aqui atrás de alguma menina, vocês vazam daqui. Aqui não há lugar para vocês. Se vocês vieram aqui é por causa de Deus, permaneçam. O outro, Vaguinho ficou. Ficou, foi discipulado, treinado, cuidado, empoderado, muitas e muitas vezes choques. Casado com Jéssica, uma mulher linda, maravilhosa, uma pessoa extremamente de Deus. Todo mundo conhece a Jéssica aqui. Casada com uma boa mulher, 2 filhos abençoados, cuidando de uma igreja então agora em Ribeirão Preto, feliz da vida e trabalhando então para a obra do Senhor. Recebeu confrontos, aceitou confrontos. Família é lugar de confronto, família é lugar de treinamentos. Família é lugar então de encontros focados e de reuniões principais. Essa casa espiritual nós estamos preocupados com que você cresça espiritualmente. A igreja vai muito mais longe do que apenas aqui a reunião de domingo. A reunião de domingo é só uma parte da igreja. A igreja tem uns encontros, nós temos um projeto de 30 semanas que nós fazemos. Nós estamos no primeiro ciclo com quase 80 pessoas fazendo. O ano que vem, você que não está nesse ciclo, você pode entrar nesse ciclo. Nós temos classe de integração, nós temos classe de formação, nós temos então curso de discipulado, nós temos então... Eu já avisei já que eu não caso nenhuma pessoa mais antes de passar pelo curso de noivos. São 10 aulas. 10 aulas que nós vamos então fazer o curso de noivos, cursos de casais. Nós temos então nós temos os encontros, nós temos os retiros, nós temos vários trabalhos que podem então ajudar você a avançar. Então que você decida entrar nesse caminho e avançar. Amém ou não amém? Sexta-feira, por exemplo, vai ter um trabalho muito especial com casais. A única reivindicação que nós dizemos para você é que você dê o seu nome, para nós nos organizarmos para a logística. Mas nós vamos fazer sexta-feira uma reunião de casais, só casais, casados, e o tema, sexualidade no casamento. É um ponto que muitas pessoas estão perdendo e nós vamos estar aqui falando e ensinando sobre isso, biblicamente sobre isso. Você pode estar aqui, previna a sua família, não espere sua família estar bagunçada para poder então você correr atrás. Previna, vacina, ajuste isso daí. Decida caminhar com alguém sozinho, você pode virar então uma presa do inimigo. Não caminhe sozinho, irmãos, tem amigos na igreja, aqui é um lugar de relacionamento. Aqui é um lugar onde que você então pode ficar à vontade, você pode fazer amigos, amigos saudáveis. Não fique sozinho, não chegue na igreja e vá embora sem ninguém te perceber, não. Entre no meio de pessoas, se relacione junto com pessoas, esteja junto com pessoas, sabe, se reúna com pessoas, participe então de movimentos junto com pessoas para a gente poder avançar. Terceiro, cumpra o ID de Jesus. Ide e fazei discípulos. Esse foi a chamada que nós temos. Você não pode se conformar de estar apenas sentado aqui dentro da igreja. Você precisa entender que você foi chamado para ser treinado, ser capacitado, empoderado, mas sair para trabalhar então para a obra do Senhor. Todos vocês têm capacidade para trabalhar na obra do Senhor. Hoje, o Evelcio veio no culto de manhã e agora à noite está servindo lá no estacionamento. Ele não fez o curso de obreiro, está fazendo, mas não tem nenhuma uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O Davi já está aqui também, já se preocupando já também em fazer. Domingo que vem ele já vai estar lá. Você pode nos ajudar no estacionamento, você pode nos ajudar então nas decorações. Você pode... Ei, é assim, irmãos, ao vivo dá problema. Não é verdade? Então veja bem, você pode ajudar em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você então puder, mas você deve se empenhar nisso. E uma das coisas, irmãos, que nós temos trabalhado muito com a igreja, e eu confesso a dizer para vocês que eu tenho orado ao Senhor para nos dar estratégia para isso, é que você convide pessoas para estar aqui, recebendo da mesma palavra que você está recebendo, vivendo na mesma atmosfera que você está recebendo. Há centenas e milhares de pessoas que precisam então de um milagre, e você precisa convidar elas para estar aqui. Então eu falei sobre Dunamis, falei sobre fé, falei sobre família, falei sobre discipulado e falarei agora sobre prosperidade.
Como eu disse no começo, entre prosperidade e riqueza tem dois pontos e dois extremos muito grandes. A prosperidade é para nós então ajustarmos a nossa vida. E olha o que diz o texto em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Deus tem planos de nos fazer então avançar. Pastor, como eu vou prosperar? Primeiro ponto, ore por sabedoria. 1 Reis 3, a Bíblia diz que Salomão, o homem mais rico, mais sábio, um homem que então governou de uma forma tão brilhante, ele chega e começa então a oração dele pedindo sabedoria. Sem sabedoria, amados, nós não vamos conseguir então investir o nosso dinheiro, comprar bem, fazer as boas coisas, fazer as boas compras e criar situações. Você precisa de sabedoria. A nossa cabeça precisa de sabedoria. E a sabedoria nos faz então avançar. E a sabedoria, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Nós vamos orar e Ele chega para a nossa vida. Ore por sabedoria. Clame por sabedoria. Viva buscando então sabedoria do Senhor, para que assim você tenha um crescimento em sua vida. Então o primeiro ponto é isso, ser uma pessoa que ora por sabedoria. Segundo ponto, ser um semeador generoso. 2 Coríntios 9:6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Quando eu olho aqui e falo sobre esse ponto, sobre semear, eu estou falando em semear em todas as esferas. Tem pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de semear até em casa. São pessoas muquiranas. São pessoas que, sabe, compram sempre o pior. Pode comer uma boa carne, não come. Pode então vestir uma boa roupa e não veste. Pode então ter, sabe, um bom café e não compra. Não faz o melhor. Queridos, um nível de excelência. Eu ministrei uma palavra um tempo atrás. Talvez nós trazemos ela ainda esse ano para a igreja, que já renovou muitas pessoas na igreja. Nós precisamos viver com excelência, o padrão de excelência, o céu, o padrão de excelência. Nós precisamos viver com excelência. Você precisa, sabe, ter um ambiente de excelência. Você precisa semear na vida da sua mulher. Tem homem que olha e fala assim: poxa, aquela mulher é tão bonita, né? Mas você não sabe quanto que o marido dela investiu na vida dela. Nós fizemos aqui, por exemplo, um encontro de mulheres. Irmão, saiu umas mulheres transformadas daqui. Totalmente diferente do que entrou. Maquiagem. Mary Kay. Irmão, esse negócio foi sério. Mas custa grana. Para você ter uma mulher bonita, você precisa gastar dinheiro, irmão. Sabia disso? Investe dinheiro nela. Sabe, para você ter filhos inteligentes e saudáveis, você precisa investir em cursos, investir em treinamentos. Sabe, irmão, você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Ser generoso. Ser uma pessoa que faz e vive por forma generosa. Seu filho, sua filha, tem gente que vai lá e compra a pior coisinha que tem. Pode comprar um negócio melhor, compra o melhor. Eu ainda falei de manhã que tem gente que compra o pior papel higiênico, que a hora que vai limpar o bumbum, olha, só Deus na causa. E tem condição de comprar um negócio melhor. Tem condição de comprar um negócio melhor. Mas não compra. Não é verdade? Tem gente que faz a sopa da carne para durar mais. E aí tira a carne da sopa, guarda para depois cozinhar para o outro dia e deixa só o caldo com gosto. Tem gente que guarda, são gente, sabe, irmãos, a Bíblia diz que é no partir do pão que há a multiplicação, e eles foram partindo o pão e a multiplicação foi acontecendo. Você precisa ser generoso, você precisa ser generosa. Na casa do Senhor, de repente, você vai fazer então uma oferta, e aí você vai lá e pega a sua menor nota que você tem na carteira. Se você tiver uma moedinha de 5 centavos, você fala: vou dar essa daqui. Gente, generosidade.
Poxa, mas a viúva deu aquela moedinha, foi tão abençoada, só tinha aquela. Se você só tiver aquela moedinha, amém. Mas se você tem alguma, faz diferente, irmão. Você tem que ser generoso, você tem que mudar a sua ação. Você quer mudar então a sua conquista? Muda então as suas sementes. Amém ou não amém? Seja generoso em todos os sentidos. Você quer ter paz? Semeia paz. Você quer ter amigos? Trabalhe então com amigos. Compartilhe com amigos. Faça então coisas com amigos. Sabe, irmãos? Você quer ser chamado para jantar na casa de alguém? Chame alguém para jantar na sua casa. Tem gente que só quer ser chamado para jantar, mas não chama ninguém para jantar. É uma semeadura, irmãos. Começa a viver esse princípio. Nós distribuímos aqui, acho que foi 20 livros, 20 e poucos livros no encontro de casais. Como ser uma pessoa abençoada. E esse livro, aqueles que leram, pode ter certeza que vai ter a sua vida mudada. Porque fala exclusivamente sobre generosidade. Sobre você então ser uma pessoa generosa. E último ponto para nós fecharmos, ser fiel dizimista no Senhor. Malaquias 3, 10, 11, 12. Diz assim: tragam todos os dízimos ao templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer cumprir o princípio. Quando eu cumpro o princípio, eu tenho então direito de bênçãos e de vitória. Toda vez que eu cumpro um princípio, irmãos, eu tenho direito então a requerer aquilo que o Senhor Deus, Ele tem para as nossas vidas. Então se você se tornar uma pessoa fiel, a Bíblia diz que Ele vai repreender o devorador, Ele vai repreender o roubador, Ele vai repreender o cortador, e vai nos dar então bênção, proteção sobre as nossas plantações, proteção sobre a nossa semente. É isso que Deus Ele fala para mim e para você. Jovem, aprenda a fazer isso. Homens, aprenda a fazer isso. Mulheres, aprenda a fazer isso. E você vai viver e vai colher o melhor dessa terra. A prosperidade, ela está atrelada em um dos pontos para nós termos esse equilíbrio que eu falei. Se você não tiver prosperidade, você pode fazer o que quiser. E eu quero encerrar essa mensagem aqui, dizendo para você: você pode ter apenas fé. Vai ser bom, vai te levar para o céu? Vai te levar para o céu, mas você vai viver assim. Penso. Você pode ter uma vida só espiritual? Até pode. Vai ser bom para você? Você vai ser cheio do fogo. Mas a hora que você sair ali fora, você não vai ter condições de viver nada. A hora que você passar perto de uma lanchonete, esses dias nós passando perto de uma lanchonete, o Luquinha falou assim: ô pai, eu quero sanduíche. 3 anos. Sanduíche, aí tem sanduíche, pai. Ó, sanduíche. Irmão, sanduíche tem dinheiro, tem que pagar. Quinta-feira, nós então ali, assistindo ali um filme em casa. E aí, no meio do filme, o que aparece? Um lanche e uma batata frita. 10h30 da noite, o Luquinha: ô pai, eu quero tanto de sanduíche e batata frita. 10h30 da noite. Sabe quanto me custou? R$38. Minha fé não ia trazer sanduíche e batata frita para o meu filho. Minha espiritualidade não ia trazer sanduíche e batata frita para ele. Dinheiro, eu liguei. E aí ele fala, ô pai, eu quero escutar o Bibi. O Bibi é da moto. O cara chega na frente e fala Bibi, aí ele já sabe já que chegou. Irmãos, o negócio é sério. Então a prosperidade. Só que se você tiver fé, prosperidade, uma vida espiritual, mas não tiver uma família. Se você tiver tudo isso, mas não cumprir o ID de Jesus e ganhar almas, de que adianta? Deus quer abençoar a sua vida e a minha vida. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Não existe uma mágica, o que existe é uma vida equilibrada e organizada.